A gente está de volta à Copa Sul-Americana, competição essa que nós jogamos em 2022. É bem verdade que em 2022 nós não nos classificamos para a Copa Sul-Americana, a gente caiu na Copa Sul-Americana depois de ser eliminado para o Olímpia na pré-Libertadores. A última vez que a gente se classificou para essa competição foi em 2020, de qual a nossa participação não é muito boa de se lembrar, né? A gente caiu na primeira fase para o Unión La Calera. Fato é que agora a Sul-Americana tem um formato diferente, formato de fase de grupos, e essa classificação já garante para o Fluminense um calendário internacional recheado até julho. Nos primeiros meses do ano, principalmente a partir de abril, já tem calendário da Sul-Americana, com o Fluminense jogando 3 jogos fora e 3 jogos em casa, passando os 2 primeiros. Uma mudança em relação a 2022, quando a gente estava em segundo e foi eliminado. Claro, o regulamento tem as suas diferenças, os times também têm as suas diferenças, né? A Copa Sul-Americana de 2024, 23, 22, 21 mostra que o nível, na verdade, vem meio que decaindo. Vamos dar uma olhadinha nos times que estão classificados, né? Eu tenho até uma arte aqui que eu trouxe pra gente colocar na tela, mas ela já vai ter algumas mudancinhas já, tá? Você pode estar olhando para essa arte e pensando, cacete, não conheço ninguém. E a verdade é isso mesmo. De fato, você não conhece praticamente ninguém, né? A gente está falando dos brasileiros Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio, classificados para a Sul-Americana. No caso aí específico, alguns com gosto amargo, como Cruzeiro, alguns com um sabor espetacular, como Atlético Mineiro, Fluminense e Vitória, porque são sabores de conquista depois de ter brigado para não cair, principalmente. Na Bolívia, o único time que já está garantido é o Universitário de Vinto, que foi vice-campeão do primeiro turno lá, né? No Chile já temos os 4 classificados, o Palestino, que a gente viu enfrentar o Flamengo, né, nesse ano, a Universidade Católica de Chile, né, um clube bem tradicional, bem como a União Espanhola também. Ele também já jogou algumas Libertadores, é um clube que tem a sua tradição ali dentro do Chile, e o Everton de Vinha del Mar. Na Colômbia, apesar de aparecer aí na arte como nenhum classificado, a Colômbia já tem alguns classificados e garantidos já. São eles o Independiente Medellín não. São eles o América de Cali, o Once Caldas, o Júnior de Barranquilha, e aí esse quarto time ainda não está definido. Mas assim, times que têm peso de Libertadores, principalmente como o Júnior de Barranquilha, que joga constantemente a competição principal do continente. A outra aqui é o Equador, né? A outra liga que já tem seus classificados. Universidade Católica de Quito, já enfrentamos a Universidade Católica de Quito em 2018. Ganhamos lá, gol de Marlon Freitas, inclusive. Aqui teve um golaço do Wendel. O Alcas também é de Quito, também tem altitude. É um time que enfrentou o Flamengo esse ano, né, no Libertadores. Esse ano passado, 2023. Enfrentou o Flamengo em 2023. Aí temos 2 times que, assim, totalmente desconhecidos da galera, né? Esse que parece, segundo o Cauã Tinoco, uma escolinha de futebol, e de fato parece, não parece? Parece um escudo de escolinha de futebol. É o Mushuc Runa, totalmente desconhecido da galera, bem como o Orense, também bem desconhecido. Cadê o El Nacional, né? Por onde andam os times tradicionais do Equador? Enfim, do Paraguai. O Paraguai e o Uruguai entram naquela cota de tirando os times grandes, não tem praticamente nada, né? No caso do Paraguai, o 2 de Maio, né, que é esse clube que tem um 2 aqui. O Sportivo Luquenho, que a gente acaba conhecendo porque foi o clube do Romerito e tal, mas não é um clube gigantesco. O Guarani, esse sim, um dos, talvez o terceiro maior ali do Paraguai, o quarto, né, atrás de Libertad. Acho que rivaliza um pouco com o Libertad, né, mas atrás com certeza de Cerro e Olímpia. E o outro é o Sportivo Ameliano, que jogou a Sul-Americana esse ano, inclusive estava no grupo do Atlético Mineiro. Acabei botando aqui, vocês não estavam vendo o escudo do Guarani do 2 de maio, né? O Peru tem o Cusco Futebol Clube, que tem uma altitude grande, né? Joga em Cusco. O Clube Atlético Grau, o ADT e o Cienciano. Desses daí,
a se destacar efetivamente o Cusco pela altitude e o Cienciano principalmente, porque já foi campeão da Sul-Americana, tinha uma tradição lá atrás, mas há muito tempo que não faz nenhuma graça. O Uruguai tem o Montevideo Wanderers, já foi grande lá atrás, hoje em dia não é nada mais. O Cerro Largo, o Danúbio, esse sim um pouco mais tradicional. E esse último ali, o CRM, não é o do Conselho Regional de Medicina, tá? Esse daí é o Racing, né? Que é inclusive o time que veio o Michel Araújo lá atrás. O Racing do Uruguai. Também times que não, né, não impõem nada. E a Venezuela classificou já os 4 times também. Academia Puerto Cabello, o Cabecho, não sei como é que se fala na Venezuela. O Caracas, esse tem ali também uma certa quantidade de participações de Libertadores, mas sempre saco de pancadas. O Metropolitanos e o Deportivo La Guaira. Ou seja, você bate o olho e você tem razão. A Sul-Americana é um torneio fraquíssimo, cara. Óbvio, ainda faltam os classificados, como eu falei, fechar os classificados da Bolívia, né? E aí eu vou para isso, para os classificados, por exemplo, da Bolívia, eu vou dar uma olhadinha aqui no Flash Score, tá? Aplicativo muito bom de futebol, cujo qual você consegue ter tabelas do mundo inteiro, não só as tabelas, como também algumas informações, artilheiros, etc. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem, eles patrocinam aqui o canal, né? Mas, enfim, por lá a gente vê que tem o Nacional de Potosí, tem o San José, que não é aquele San José, mas é de Oruro também, uma altitude imensa, Potosí uma altitude imensa, o Always Ready uma altitude imensa. Pode estar vindo pedreira em relação à altitude, no caso do campeonato boliviano. Agora, no caso do campeonato argentino, aí pode estar vindo pedreira de verdade. Aí é onde vem os nossos concorrentes, né? Porque a gente vem aqui na tabela anual, que é a que classifica para a Sul-Americana, são os times que vêm depois dos classificados para a Libertadores. E hoje a gente teria Boca Juniors, Estudiantes, Godoy Cruz, Huracán, Independiente e União Santa Fé, que a gente inclusive já enfrentou numa Sul-Americana. Então assim, a gente está falando de um Independiente, a gente está falando de um Estudiantes, está falando de um Boca Juniors, e ainda que o Boca, enfim, chegue na frente, o Racing caia para cá, a gente está falando de um Racing também. O Huracán tem a sua tradição, o Santa Fé vai ter a sua tradição, mas são clubes bem, assim como o Godoy Cruz, mas são clubes bem regionais, né? Então assim, pode estar vindo algum outro adversário, mas ainda assim o nível continua bem baixo. Deixa eu só destacar aqui que você pode baixar o Flashcore, é um aplicativo espetacular. Para você ter esses dados, você tem estatísticas dos times. Agora que acabou o Campeonato Brasileiro, é hora de futrecar ali o aplicativo, achando os jogos ao vivo também. Para quem aposta, é ótimo, tá? Ter o Flashcore também no celular. Então baixa, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Por sinal, falando em aposta, a aposta nossa de ontem da KTO bateu, né? A gente botou... Eu tinha a noção de que esse jogo teria poucos gols. Eu acho que o ataque do Palmeiras... Era meio óbvio de que o ataque do Palmeiras não ia ter aquele ímpeto todo sobre a defesa do Fluminense, que é a segunda melhor defesa do campeonato, desde que o Mano atingiu, né? Bateu a nossa aposta. Eu e o Fio botamos menos de 2,5 gols, né? Que é basicamente não acontecer 2 gols no jogo. E a gente acabou ganhando, né? Mas deixa eu voltar aqui a falar só sobre a Sul-Americana, porque... Bem, cara, a gente olha pra competição e pode falar bem assim, pô, Gabriel, você pode estar pensando, pô, Gabriel, que competiçãozinha que a gente vai jogar, hein? E a verdade é isso, eu queria jogar a Libertadores também, tá? Só pra deixar claro. Mas é o que tem pra jogar, a gente não ganhou, e assim, é uma fase de grupos com 4 times, em que passam 2, o primeiro avança direto, o segundo vai pra um playoff com os times que caírem da Libertadores. Então, cara, a gente está falando de times que... Lembrando, né, para a fase de grupos ainda caem os 4 da pré-Libertadores, mas a gente está falando de times que não são tão fortes. Eu vou dar exemplo aqui dos brasileiros na Sul-Americana do ano passado na fase de grupos, tá? O Cruzeiro pegou um grupo com a Universidade Católica de Quito, o Alianza Petroleira da Colômbia e o União La Calera do Chile. O Cruzeiro passou em primeiro. Foi pra final o Cruzeiro, né? O Internacional pegou um grupo que tinha o Delfim do Equador, tinha altitude, o Real Tomayapo da Bolívia e o Belgrano da Argentina. Passou em segundo o Internacional, porque o Belgrano foi um adversário mais difícil. O Fortaleza pegou um grupo que tinha o Nacional de Potosí e a sua temida altitude,
o Sportivo Trinidense do Paraguai e o Boca Juniors. Passou em primeiro, o Boca em segundo. Ou seja, no geral, esses grupos têm um adversário só, que é um pouquinho mais forte. O Corinthians até pegou um grupo mais difícil, né? Tinha Argentino Júnior, Nacional do Paraguai e Racing. Mas, pô, o Atlético Paranaense pegou o Sportivo Ameliano, Danúbio e Raizuliano. Então, assim, a gente está falando de um torneio que no início tem a sua facilidade. Então o Fluminense vai ter os primeiros 6 meses para poder avançar de fase, pegar esses times mais fracos, e aí quando vai afunilando, aí a gente está falando de um torneio com uma força maior. O Fortaleza, por exemplo, pegou o Rosário Central, eliminou a equipe argentina. O Corinthians, para chegar na semifinal, eliminou o Red Bull e o Fortaleza. Os brasileiros começam a se enfrentar. O Racing acabou sendo campeão. E para ser campeão, eliminou o Atlético Paranaense, o Corinthians e ganhou na final do Cruzeiro, que tinha tirado o Lanús antes. Então a gente está falando, entendeu? Que a gente começa a falar de alguns times mais fortes. O Lanús tinha tirado a LDU, o Cruzeiro tirou o Boca. Na reta final, o campeonato começa a ficar um pouquinho mais pesado. Mas até lá, meu amigo, o Fluminense tem a obrigação de chegar nas oitavas de final e a partir dali você vai avançando. Não tem que desprezar a Sul-Americana, né? Até porque, mais uma vez, a gente não tá na situação que o Cruzeiro tá. De você passou o ano todo lutando pela Libertadores e caiu na Sula. A gente ganhou isso de presente, tá? A gente nem esperava. A gente ganhou o famoso de graça, né? Já expliquei que graça, a expressão quer dizer favor e merecido. A gente não merece, mas recebeu esse favor. Então, a gente ganhou literalmente de graça essa vaga, né? Porque a gente não merecia nem a vaga na Série A. Então, dá pra jogar, cara. Dá pra gente ir na Sul-Americana, passar de fase. O Fluminense já entra, independente do que for, já entra como obrigação passar de fase, na fase de grupos. A gente viu que o nível não é muito alto. Pelo contrário, o nível é baixo até, dos adversários desse ano. E aí, meu amigo, é tentar um título que nunca teve. Eu quero ganhar a Libertadores, eu quero ser tri, tetra, penta, campeão da Libertadores, mas se eu tô jogando a Sul-Americana, eu quero ser campeão da Sul-Americana também. Vamos ver, pegar uns times malucos aí também nessa primeira fase, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e, claro, quando tiver sorteio, quando tiver os times, etc., é aqui no Reis Tricolor que você sabe que você vai acompanhar sobre isso. Tamo junto, até a próxima, valeu!